Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês aí? Como eu disse no vídeo passado, estamos aqui para falar sobre o Dia dos Namorados no Japão, não é? Quem não assistiu o vídeo passado vai estar um card que vai aparecer. Uau! Desculpa, vai aparecer aí. Então, assisti, então vamos começar. Como vocês devem saber, ou para quem não sabe, Dia dos Namorados no Japão, e como na maior parte do mundo, né? É no dia 12 de fevereiro, para comemorar o São Valentim, né? Que é um santo, né? São Valentim, que ele dava casamentos, enfim, isso não é importante agora, eu saber que é dia 12 de fevereiro. E como é no Japão, é meio diferente, até de outras partes, assim, mais parecido na Coreia e na China. Que nesse dia, em vez de ser os dois, né, que entregam presentes, troca de presentes, começou a mulher dando chocolate pro cara que ela gosta, assim. Primeiro vamos mostrar como chegou aí. Foi mais ou menos, isso foi levado por volta de 1920, né? 1920? Por volta disso, 1930, por aí, mas começou a pegar mais, 1956, 58, quando uma fabricante, né, de chocolates lançou um chocolate chamado de coração, né, para coisa de namorados. Tinha estrangeiros lá também, queria vender, fazer vendas, né, então ela queria vender mais isso, começou a incentivar isso e começou a pegar, né, a partir desse ano assim que começou a pegar isso de dar chocolate neste dia dos namorados. Só que foi evoluindo nessa tradição, este evento. Agora não é só você comprar um chocolate e dar assim, e não é só pro namorado quem você tem interesse, né? Agora tem uma ampla quantidade assim de chocolates para dar, né? Tem o mais tradicional, né? Sempre foi assim, que se chama Homei Shoko, né? Vou mostrar o kanji aqui, por aqui, a leitura, né? Que é o chocolate de confissão, né? Que a garota entrega pro cara que ela gosta e tal. Sim, em Dia dos Namorados no Japão, acho que eu falei antes, mas as mulheres que dão esse presente assim, os caras. Depois vocês vão saber por quê, porque tem outro dia que são os caras que retribuem. Mas voltando, normalmente esse chocolate que elas dão pro cara que ela gosta, elas fazem à mão, né? Que é o Tezukuri Shoko, né? Que faz à mão. Não tá mostrando o kanji aqui. Elas gostam de fazer isso pra dar amor, carinho, sabe? Ser mais romântico, não é? Isso. E tem umas histórias meio estranhas sobre esse de fazer à mão, né? Sempre tem uma galera maluca, sempre tem gente doida, que tem histórias aí de garotas colocando sangue pra fazer, pelos pubianos, enfim, coisas estranhas, né? Não façam isso. Além desse de confissão, tem o Girishoko, que é o chocolate, dá esse chocolate por obrigação, dever, que você dá pra colega de trabalho, pra seu colega de escola, sabe? Essas coisas assim, outros homens que têm contato, assim, mas não são amigos, porque tem o Tomoshoko, que é pra dar pra amigo mesmo. São amigo, ele entrega, assim. Esses chocolates não é feito à mão, normalmente compra, tem até o Girishoko, tenta pra comprar pra você dar pra seus amigos ali, colegas no trabalho, essas coisas. Tem o Family Shoko, né, que você dá pra família, irmão, pai. Tem o Gyaku Shoko, que é meio reverso, né, que é quando o homem mesmo nessa data assim também dá chocolate, troca com ela e tal. Rapaz, já bati a segunda vez nessa máscara aqui. Aí esses chocolates assim. E porque se ela dá esses chocolates, tem outra data, que é o White Day, que é um mês depois, né? Dia 14 de março, que é onde os
homens retribuem isso. Mas essa data do White Day tem uma... Como é que é? Uma tradição que seria o Sanbaikaishi, que é tipo devolver 3 vezes mais. Que é dar tipo... voltando aqui. Dia dos namorados, né, elas não precisam dar só chocolates, né? Podem dar um tipo de presente, assim, sabe? Por isso que no White Day que eu falei de devolver 3 vezes mais, para devolver 3 vezes mais o valor que deu. Se tem um negócio de R$3, vai dar de 9. E assim... Caraca! E assim por diante. Então... Aí se chama White Day porque normalmente dão coisas brancas, né? Flores brancas, marshmallow. Agora, como isso começou? Foi por volta de 1980. Pela empresa, tá um nome aqui porque eu não gravei. Ishimura Manseidon, desculpa. Né, que a empresa de marshmallow, essas coisas assim, ela quis incentivar isso. Ela queria aumentar as vendas, né? Como sempre. Aí você começou assim, aí os garotos também retribuírem, sabe? Eles devolvem a garota se quando ela se confessou entregando esse chocolate, ele devolve pra ela ali também, mostrar que gosta, e devolve de todos que ele recebeu, de amizade, de família, essas coisas. Eu pesquisando isso, descobri que tem meio umas outras datas ali que não são muito famosas, mas acontecem um pouco também. Que seria o Orange Day, né? Dia laranja. Que também tem essa coisa meio que um outro dia dos namorados, não é? Onde eles trocam presentes como se fosse com cores laranja, né? A data aqui agora é que eu rapidinho, a data vai estar aqui 14 de abril, né? Tem esse 14 de abril que eu falei, Orange Day. Aí depois tem em maio, que seria a Tempestade de Maio, que depois dessas trocações de amores teria uma briga, discussão, enfim, deram esse nome para maio, que devia acontecer isso algumas vezes e tal. Teve uma empresa de retratos, né, que vende retratos, botar foto, que estava querendo criar um outro Dia dos Namorados em junho, no dia 12, igual aqui no Brasil, para vender mais quadros, assim, né, retratos, poder colocar fotos e tal, provar que o amor que começou lá em fevereiro continuou, sabe? Parece que não deu muito certo, mas teve essa outra curiosidade. Falando sobre os namorados é isso, mas para não ficar muito curto, tem uma curiosidade extra que eu peguei daqui, ó, Nyokishi 366, que nesse dia de hoje, 12 de junho, foi quando aconteceu a Revolução Taika, sabe, lá no período Asuka. Nesse dia de hoje, bem, quem não sabe, a Revolução Taika foi dentro dessa era Asuka. As eras no Japão também são chamadas pelo nome do imperador quando começou, né? Tem dentro dessa era Asuka, tem o período ali que é o do imperador Taika, que ele fez a reforma Taika. Foi uma mudança política ali, porque estava acontecendo uma briga com a morte do imperador anterior entre dois clãs, principalmente pela briga entre o clã que preferia mais o shintoísmo e o clã do budismo. Tava rolando essa briga e tal, o imperador Taika chega, né? Ele tenta fazer essa reforma, não passa durante a vida dele, mas depois que ele morre faz essa reforma, que unifica, deixa para eles brigar. Não vou explicar muito aqui, que é um negócio no canal, não é desse vídeo aqui. Mas é só isso, dizer que foi hoje o dia da reforma Taika. Pra quem chegou até aqui e viu eu falando essas coisas,
comenta Taika aí nos comentários. Bem, era só isso aqui mesmo, um videozinho rápido, só pra aproveitar e aumentar o engajamento do canal aqui no Dia dos Namorados, né? Bom, é isso aí, desculpa, foi meio às pressas aqui, só pra lançar e botar essa curiosidade. Então é isso aí, mata, né?